Mateus, capítulo 22. Eu vou ler do versículo 15 até o versículo 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Vá lá em Lucas, capítulo 20, é a mesma declaração com um ingrediente a mais. Evangelho de Lucas, capítulo 20, eu vou ler aqui o verso 19 e 20. Lucas, capítulo 20, versos 19 e 20. É o mesmo texto com uma pitada de diferença incluída por Lucas. Lucas 20, 19 e 20 diz assim: Naquela mesma hora, escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Veja só, antes de entrar no texto, eu quero contar uma história com E e uma história com H, porque elas servem de introdução e de gancho para a gente entender essa passagem e tirar dela lições que sejam úteis para a nossa vida de agora. Olha que curioso, só para que vocês entendam o pano de fundo: escribas, fariseus, herodianos, saduceus, todos eles formavam a elite político-religiosa da época de Jesus. Herodes era um serviçal, apesar de rei, mas era um serviçal de César. E tudo o que ele fazia era para se manter no cargo, apesar de não ter nenhuma linhagem de Davi para ser rei. Mas ele era uma pessoa politicamente muito hábil, e ele não estava nem aí para as verdades do Messias, nem do Velho Testamento. O que ele queria era se manter no lugar. Jesus incomodava Herodes, incomodava os zelotes, incomodava os fariseus, incomodava os herodianos, os hipócritas da época, pela sua postura, pela sua correção, pela sua dignidade, pela sua transparência também. Então, essa turma toda vivia tramando para armar alguma arapuca para, quem sabe, pegar Jesus e tirá-lo do caminho, até introduzindo pessoas no meio da turma que seguia Jesus, para ver se de alguma maneira podiam pegar uma informação importante. Então, era aquela maneira de dividir: eles estão certos, ou nós estamos certos e eles estão errados, e por aí vai. Às vezes um clima desse tipo se instala no próprio ambiente cristão, e a história que eu vou contar, apesar de ser até engraçada, ela pode trazer algum ingrediente diferente. Diz que um homem estava passeando, eu não conheço esse lugar, mas acho que alguns irmãos aqui devem conhecer,
caminhando pela ponte Golden Gate, lá em São Francisco. Talvez o Tiago deva ter cruzado essa ponte alguma vez na vida. E esse homem que estava passando por essa ponte viu uma mulher. E essa mulher, com aspecto depressivo, aparentava o desejo de se jogar da ponte, de cometer suicídio. Aquele homem se aproximou calmamente para aquela mulher e disse para ela: Deus te ama. E aí uma lágrima correu pelo rosto daquela mulher. E aquele homem então começou um diálogo com ela, como segue. Aquele homem perguntou: você é cristã? Hindu? Budista? O que você é? E ela disse: eu sou cristã. Aí ele perguntou: que bom, eu também sou. E aí ele continuou: que mundo pequeno, você é protestante ou católica? Ela disse: sou protestante. E ele disse: que bom, eu também sou. Qual a denominação? Como aquele disse batista, eu vou dizer a nossa, né? Eu sou batista. Não, eu sou presbiteriano. Aí ele perguntou: que bom, eu também sou. Presbiteriano do norte ou do sul? E ela disse: do norte. Eu também sou. Você é presbiteriano do norte, conservador ou liberal? E ela disse: eu sou presbiteriano do norte, conservador. E ele disse: que coisa extraordinária, eu também sou. Aí ele disse assim: você é presbiteriana do norte, conservadora, fundamentalista ou não? Ela disse: fundamentalista. E ele disse: que maravilha, eu também sou. Aí ele fez uma última pergunta: você é presbiteriana, conservadora, fundamentalista da região dos Grandes Lagos? E ela disse: sim, eu também sou. E aí ele fechou a questão: você é da convenção de 1879 ou da convenção de 1912? E ela disse: eu sou da convenção de 1912. Aí ele a empurrou da ponte, falou: você é um herege. Só por esse detalhe. Perceberam a maneira como as coisas às vezes funcionam? Havia um detalhe. A mulher era de isso é uma história, mas que pode se transformar numa história. Ou seja, se em alguma nuance alguém é diferente de você e pensa diferente, é um herege, é um inimigo, é alguém que você, se puder, engole e destrói e arranca do seu caminho. Na época de Cristo funcionava mais ou menos assim. Alguém denomina os cristãos de maneira pejorativa. Seguidores de Cristo são cristãos. Em contrapartida, os cristãos passaram a chamar todo o resto de pagãos. Eles são pagãos, nós somos cristãos. E por aí vai, a maneira de levantar barreiras e não fazer pontes que façam o evangelho chegar com plenitude na vida de alguém. Os irmãos com certeza já ouviram falar de uma das maiores pragas. Agora eu entro na história do século XX, o regime do apartheid na África do Sul. Esse regime fazia exatamente isso. Durante anos, condenava os negros como sub-raça e colocava os brancos como raça principal. Isso era uma ideologia que compartilhou Hitler. Eu sou branco, mas os outros brancos não são arianos, não têm sangue alemão, não são puros, então vamos dizimar a todos os que são diferentes. E naquele sistema do apartheid surgiram dois heróis. Um ainda está vivo, o outro já morreu. O que já morreu se chamava Nelson Mandela. Ele ficou 25 anos preso, somente por pensar, somente por defender, somente por propor igualdade e uma administração comum a brancos e negros convivendo no mesmo país. País rico em diamantes, país rico em tantas coisas, mas pobre em humanidade, pobre em zelo. E de repente, um outro líder que ainda está vivo, chamado Desmond Tutu, que é pastor e que durante muito tempo pregou o evangelho de alguma forma relevante. Olha o que ele disse, palavras textuais, porque ele era um clérigo anglicano e ele irradiava alegria e ele mostrava o amor de Cristo até para com aqueles que defendiam e dizimavam os outros por causa do sistema apartheid. Ele disse certa vez: com o amor de Cristo,
como o amor de Cristo triunfará no final, nós os convidamos a se juntarem ao time vencedor. Ele vivia sob vigilância policial, ele vivia sendo hostilizado, ele vivia sendo maltratado, sendo preso, lidando com carrancudos agentes da polícia secreta, e para cada um deles, a frase dele era essa: o amor de Cristo vai triunfar no final. E eu quero convidar vocês a se juntarem ao time vencedor. Até hoje ele continua falando a mesma coisa. Muita coisa já mudou. E Cristo entra nesse cenário. Ele traz o amor de Deus ao mundo. A Bíblia diz que ele amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. A Bíblia diz que ele veio para o seu próprio povo, mas o seu próprio povo o rejeitou e o crucificou como um bandido, como alguém que merecia a morte mais maldita de todos os tempos, que os romanos separavam a crucificação para a pior espécie, para os bárbaros, para os assassinos, para os barrabás e todo tipo de escória da sociedade. E Jesus foi considerado escória e foi colocado numa cruz. Mas bem antes dele morrer, ele já enfrentava o nós e eles. Ele já enfrentava a turma de nós somos filhos de Abraão. Ele já enfrentava a turma que dizia: não acreditamos que todos os seres humanos são iguais perante Deus. E de repente, a turma dos herodianos, os religiosos de plantão, os fariseus conhecedores do Evangelho ou do Velho Testamento, ficavam intrigados e enraivecidos e queriam acabar com Jesus e colocaram uma armadilha bem sutil. E dessa armadilha, Jesus se sai com brilhante inteligência, uma inteligência sublime, mas que deixa claro que nós temos uma postura indicada por Ele para vivermos no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Por mais que seja contraditório e difícil, Jesus deu a eles uma lição e essa lição prevalece até os dias de hoje. A armadilha era sutil. Eles chegaram para Jesus, infiltraram algumas pessoas no meio dos discípulos e perguntaram: olha, se ele falar alguma coisa, registra. Se ele falar alguma coisa contra César, registra. Se ele falar alguma coisa contra a própria religião dele, registra. E aí montaremos um dossiê para acabar com a vida dele e para nos livrar desse incômodo chamado Jesus Cristo. E chegaram com uma pergunta: é lícito pagar imposto a César? É lícito pagar imposto a César? E Jesus, que nunca teve moeda cunhada com sua efígie, com a sua cara, ele, com muita sabedoria de Deus, ele falou assim: me dá uma moeda. Os homens deram a moeda e Jesus se saiu com essa. A foto impressa na moeda, de quem é? Disseram: de César. A foto impressa na moeda é de César, que era comum naqueles tempos. O imperador, o dono de um país, a foto era colocada lá. Até hoje, em países totalitários, as moedas têm a carinha, não do George Washington ou de uma onça, seja lá o que for, mas a foto do dono do país, seja lá qual for. E naquela época, a foto era do comandante supremo, o César, seja ele qual for. E Jesus disse: então, se é a foto dele que está na moeda, vocês aprendam o seguinte: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E dessa frase nós tiramos a meditação dessa manhã, para que a gente entenda que tem coisas que são de César, tem outras coisas que não são de César, tem coisas que são de Deus e tem outras coisas que não são de Deus. E nós precisamos entender as quatro. Vamos dar a César o que é dele, mas não vamos dar a César o que não é dele. Vamos dar a Deus o que é dele, de direito estabelecido, eterno, e não vamos dar a Deus o lixo, as coisas que não pertencem a Ele e que não agradam a Ele. Então eu peço que você pense nisso antes da gente desenvolver a mensagem. 3 grupos eram resistentes. Como resolver um problema como esse? Judeus eram oprimidos por romanos. Judeus sonhavam com a liberdade, com um mundo novo, com uma nação livre. Então eles ficavam o tempo todo perguntando: quando é que o reino de Deus vai voltar? Como é que o reino de Deus vai chegar? E na impaciência, 3 grupos se levantaram, cada qual com uma reação.
Veja, irmãos, séculos e séculos de uma promessa que não se cumpre. Eles ansiavam, como nós brasileiros, desejamos um tempo melhor, um ano melhor, uma política mais saudável. E muitas pessoas começam a ter reações extremas, como os próprios judeus tiveram. Diante da demora do reino de Deus em chegar, diante da demora da libertação chegar, surgiu o primeiro grupo, chamado zelotes. Os zelotes eram aptos, eram famintos pela violência. Então, tudo para eles era resolvido na pancada. Eles assassinavam, eles faziam motins, eles queriam, porque queriam libertar a nação de Israel baseada na força. Eles eram os zelotes. Eles achavam, como nacionalistas que eram, que a solução de Israel estava na espada, estava na força. Esse é o primeiro grupo. Eles resolveram se revoltar. O segundo grupo eram os essênios. Os essênios eram reclusos. Eles preferiram se isolar. Do mesmo modo que os zelotes preferiram se revoltar, apelar para a espada e para a guerra, para a rebelião, os essênios preferiram se aliar, se alienar, sumir, morar em cavernas, se isolar de tudo e de todos, achando que viver isolado num mosteiro, numa caverna, era a melhor saída, para não serem poluídos por todo aquele rolo, aquela complicação que a nação vivia. E o último grupo, depois dos essênios e depois dos zelotes, eram os saduceus. Os saduceus, diferente dos zelotes, que eram revoltosos, e diferente dos essênios, que preferiram se isolar, os saduceus decidiram se envolver, assimilar. Eles se tornaram capachos do Estado. Tudo que era cargo público era para eles. Tudo o que era cargo de confiança, seja de César e de Herodes, era para os saduceus. Porque os saduceus não eram muito religiosos, eles preferiram colaborar. Aí vem Mateus, aí vem Zaqueu, pessoas que estrupiavam a própria nação para se dar bem e para ficar bem com o mandatário que era César. Então, um assimila, o outro se revolta, o outro se esconde. Jesus se indignou com os três tipos. Jesus, quando respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele ofendeu os zelotes, porque ele disse, eu detesto a violência. Eu não vou ensinar o meu povo a pegarem armas, porque o meu reino não é deste mundo. E a violência nunca resolveu nada, porque violência sempre vai gerar violência, mesmo aqui no Brasil. Alguém vai fazer uma justa manifestação por causa do aumento das passagens de ônibus. E aí vem no meio, como na época de Cristo, os violentos, encapuzados, que começam a destruir patrimônio público e não são punidos, para depois voltar a fazer a mesma bandalheira outra vez. Jesus se indignou com os zelotes, porque ele não era a favor da violência. Pelo contrário, Jesus ainda dizia, ande a segunda milha. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande a segunda. Naquela época, andar a primeira milha era obrigação, ou seja, a postagem dos correios daquela época funcionava assim. Todo cidadão romano, importante ou não, que precisava levar alguma coisa para uma outra cidade, ele podia chamar qualquer judeu, qualquer escravo e dizer, você vai levar para mim. E Jesus está dizendo, se alguém te mandar levar uma milha, ande duas, vá além da expectativa. Os zelotes odiavam Jesus. Os essênios odiavam Jesus, porque se os essênios se excluíam, Jesus se misturava. Ele se misturava com as prostitutas, ele falava com as pessoas da pior espécie, ele comia com pecadores, comia com publicanos, ele botava a mão em leprosos. Tudo aquilo que cerimonialmente era proibido, Jesus fazia. Então os essênios detestavam Jesus, porque ele não se preocupava com a pureza cerimonial, ele se preocupava com o bem-estar do povo, das pessoas que sofriam e padeciam. E finalmente, os saduceus odiavam Jesus, porque Jesus não se aliava aos romanos. Ele não se curvava diante de César. Jesus não se curvava diante de ninguém. E por isso, ele era odiado por todas as três categorias que tentavam resolver problemas. Eu estou falando tudo isso para chegar num único versículo de Jesus. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então eu quero que você pense nisso. O que é de César? Jesus está dizendo, tem que dar a César o que é dele. Imagine César como o Brasil.
Imagine César como a instituição que nos governa. São o César de hoje. O que Jesus está dizendo? Olha, o governo tem coisa que é dele? Tem. Tributo, imposto, obediência, cidadania. O governo tem que governar? Tem. Isso é do governo. É de César. Pertence ao governo, seja ele que de partido for, o ato de governar, e pertence a nós, cidadãos, darmos ao governo, sejam considerados eles justos ou injustos, o tributo. Jesus disse: a quem honra, honra, a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo. Eu não posso simplesmente, mesmo que não concorde, achar um mecanismo de escape para mim. Se eu sou um cristão, eu tenho que ouvir a voz de Jesus, que ecoa há 2000 anos: dê a César o que é de César. Eu tenho que ser um bom cidadão, eu tenho que cumprir as leis. Um farol está vermelho, eu tenho que parar. Um imposto vem sobre mim, apesar de ser injusto, 27%, 30%, eu tenho que pagar. Deus pode mudar isso? Pode. Eu posso orar a Deus a esse respeito? Posso. Mas eu não posso dar uma de zelote moderno, pegar em armas, dar uma de black bloc e sair por aí destruindo tudo e achando que eu tenho direito de fazê-lo. Aquilo que alguém construiu com tanta dedicação. Eu não posso chegar simplesmente e meter o pé e destruir um ônibus e destruir uma comunidade inteira por causa do meu interesse ou por causa da minha revolta. Dai a César o que é de César. O que é de César é que eu seja um bom cidadão. O que é de César é que César governe bem a mim e a todo brasileiro que é honesto, que é correto. O que é de César é que ele saiba administrar a vida para que eu viva bem, com dignidade e respeito. E eu preciso me submeter a isso. E eu preciso acreditar que acima de César, acima de qualquer pessoa, de qualquer poder, está o poder de Deus, que me orienta a interceder, que me orienta a clamar. Quantos mandatários mais poderosos do que César, mais poderosos do que Hitler, mais poderosos do que 1000 PTs, já foram destituídos pela ação do tempo de Deus. Por isso, todo cristão deve ouvir Jesus. Dê a César o que é de César. Tem coisa que pertence a César, tem coisa que pertence ao governo, concordando ou não. 1 Pedro fala pela boca de Jesus que um cristão deve ser submisso às autoridades. Quem faz o bem não tem que ter medo de autoridade nenhuma. A autoridade deve punir o que é mal, e isso é o dever de César. Mesmo que ela não faça isso, mesmo que eles não façam isso, eu não posso sair por aí com arma em punho, matando tudo quanto é bandido, matando tudo quanto é traficante, matando toda e qualquer pessoa que eu sinto que fez algum ato de injustiça contra mim ou contra alguém que eu amo. Jesus foi morto injustamente? Foi. E lá na cruz, qual foi a palavra dele? Pai, perdoa essa turma, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus deixou claro, mesmo diante de uma armadilha que o pressionava: dai a César o que é de César. Tem coisa que é de César e eu tenho que dar, e deixar a decisão nas mãos de Deus. Mas tem coisa que não é de César, e eu não devo dar. Eu vou citar algumas delas. César não tem direito a ser adorado. Não é direito de César ser adorado. Nenhuma pessoa humana deve ser adorada. Nenhum artista, nenhum governante, nenhum jogador de futebol, nada. Nenhuma pessoa, por mais ilustre, por mais famosa, por mais poderosa, por mais que me ameace, não tem o direito de ser adorada. E César queria isso. Ele queria ser adorado. Ele queria ficar no lugar de Deus, no coração do povo e das pessoas. Reparem nos ditadores que já fizeram parte da história da humanidade, da história do Brasil, da história da América Latina. Todos eles, de um modo ou de outro, querem um direito que não possuem. O direito de serem adorados pelas pessoas, inquestionavelmente. Jesus disse: não, César não tem esse direito. Outro direito que César não tem é de receber lealdade absoluta. César não tem o direito de receber lealdade absoluta. Quando Paulo foi castigado, quando Paulo foi preso por pregar a Jesus em todos os cantos do império, ele chamou o governador Félix e disse: eu fui castigado com varas e eu sou cidadão romano.
O governador vai dentro da prisão pedir desculpa, tentar suborná-lo, mas ele não aceita. Nenhum poder instituído humanamente, é o que Jesus está dizendo. Dê a César o que é de César. Isso alivia o meu coração. Mas ele está dizendo, tem coisa que não é de César. E eu não devo dar, eu devo ter coragem, como Jesus teve, como apóstolos tiveram, como Daniel, quando preso por Nabucodonosor, foi obrigado a se curvar diante da estátua do rei. Ele disse não, e ele foi jogado na cova dos leões. Os seus 3 amigos foram colocados na fornalha, porque eles não quiseram adorar, eles não quiseram demonstrar lealdade absoluta àquele César, como eu também não preciso ter uma lealdade. Qualquer coisa que coloque Deus abaixo, em segundo, terceiro plano, eu não devo obedecer. Dai a César o que é de César. Tem coisa que é de César, e eu tenho que dar, é a ordem de Jesus. Mas tem coisa que não é de César. Adoração, receber lealdade, decidir sobre o valor da vida. Quanto vale a vida de um figurão? Quanto vale a vida de um mendigo que está na rua? No império de César, mulheres, crianças nascidas com problemas, eram jogadas no lixo, não tinham valor nenhum. Da mesma forma hoje, nós não podemos dar a César o poder de dar valor. Quem vale mais? Que vida que vale mais? A sua vale mais que a minha vale mais que a sua? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Mas quando alguém assume um poder supremo, achando que é Deus, ele acha que pode determinar quem vive e quem morre. César não tem poder sobre a sua consciência, ele não é dono dela. E isso é maravilhoso saber. Todo cristão tem capacidade de pensar, de refletir, de ler a Bíblia, de ler outras coisas e de entender como deve se comportar nesse mundo, dando a César o que é dele, o que é justo, e dizendo, Deus, eu estou cumprindo com o meu dever, eu estou exercendo a minha cidadania com ética, com dignidade, mesmo achando que é injusto isso ou aquilo, e eu confio no teu poder de prover. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma crença que não pode ser questionada por nós. Dai a César o que é de César, isso é importante. Mas tem coisa que não é de César, igualmente importante. E para finalizar a meditação, Deus, foi o que Jesus disse. Dai a Deus o que é de Deus. Tem coisa que é de Deus, e eu devo dar a Ele. E outras coisas que não são dele. Ele não merece recebê-las. Por isso eu devo entender o que é de Deus que eu devo dar. E o que não é de Deus que eu devo jogar fora. É isso que eu gostaria de finalizar falando. O que é de Deus? Adoração. É de Deus a adoração. Eu devo adorá-lo. Eu devo adorá-lo com alegria. Eu devo adorá-lo com fervor. Eu devo adorá-lo com exclusividade. Eu devo adorá-lo com a minha boca e com o meu coração. Isso é de Deus, pertence a Ele. É um direito inalienável de Deus ser adorado. Não apenas pela presença, pela religiosidade, mas do fundo do coração. Quando Isaías reclamou isso, ele fez isso com todo direito. Esse povo vem para me adorar, mas é um povo duplo, porque vem e me adora bonitinho com a boca, mas o coração está muito longe de mim. Quantas pessoas esquecem que é direito de Deus ser adorado? Outra coisa que é de Deus, amor acima de tudo e de todos. É de Deus, pertence a Ele ser amado com toda a força. Um dia chegou alguém e perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento? E ele deixou claro, o maior mandamento é, ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como você ama a você mesmo. Se isso fosse realmente 100% praticado, muitas coisas mudariam na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu país e na minha igreja. Porque Jesus está deixando claro, dê a Deus o que é dele, o direito de ser adorado, o direito de ser amado, acima de tudo e de todos. Outra coisa que é direito de Deus, zelo pelo Evangelho. Deus quer que eu zele, porque foi Ele que me deu na mão. Vai e prega o reino, não prega as suas ideias, não prega as suas doutrinas, não pregue sua igreja, pregue o reino.
pregue o reino de Deus, pregue o evangelho de Deus sem medo. E Pedro, porque não era letrado, não era tão sábio ou tão experimentado nas letras como Paulo, ele ficou preocupado: Senhor, o que é que eu vou dizer na hora que eu estiver na frente de um governador? E Jesus disse: olha, Pedro, não se preocupe, Deus colocará as palavras na sua boca. Deus colocará as palavras na sua boca. É direito de Deus que o evangelho dele seja amado, pregado, com exclusividade, com pureza. É direito de Deus também cuidar da igreja. A igreja é dele. Ele faz o que ele quer com a igreja. Irmãos, eu não sou dono da igreja, eu sou só o pastor, o servo que Deus colocou por tempo determinado para trabalhar aqui. Eu não tenho direito, não tenho CNPJ da igreja, não tenho conta da igreja na minha mão. E isso, infelizmente, acontece em muitos cantos do planeta. Pessoas são donas proprietárias da própria igreja que Jesus disse que é dele. É direito de Deus zelar pela igreja que lhe pertence. Quando Paulo estava pregando em Éfeso, lá em Atos, Lucas revela, a preocupação dele era: atendei por vocês, cuidem de vocês, vocês que são líderes, e cuidem da igreja de Jesus que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é patrimônio de Jesus, e eu devo amá-la e zelar por ela. Se eu a ferir, se eu a machucar, se você a ferir, se você a machucar, se você desagregar a igreja, eu não vou fazer nada contra você, mas o dono dela pode fazer. É direito de Deus que eu ame a igreja, porque Ele a ama a tal ponto que Ele deu o seu Filho para morrer por ela. Por isso é direito de Deus zelar pela igreja. A menina dos olhos de Deus é a igreja do Senhor. Eu não estou falando de placa, de assembleia, de batista, de presbiteriano, de universal, nem de nada. Eu estou falando da igreja invisível, onde todos os que são salvos e acreditam no evangelho pertencem a ela. Não importa a cor da pele, não importa a nação que ele nasceu, não importa o tempo de convertido. Quem crê no Senhor Jesus em qualquer parte do planeta pertence à igreja. Por isso, muitos que são arrolados oficialmente no livro da igreja local podem nunca fazer parte da igreja do Senhor Jesus. É direito de Deus que eu ame a igreja, a qual Ele zela, a qual Ele comprou com o sangue de Jesus. É direito de Deus também fidelidade absoluta. Se César não tem esse direito, Deus tem. Deus tem fidelidade, exige fidelidade absoluta. A Bíblia fala em Timóteo algo tão surpreendente, que diz que eu devo ser fiel a Deus, mas se eu for infiel, Deus continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus então merece, é direito dele, que a minha fidelidade a Ele seja absoluta. Não é uma simples frase de efeito que Jesus respondeu aos fariseus: dai a César o que é de César. Há muita profundidade, pense nisso. Pense o que Jesus quis dizer quando afirmou: dê a Deus o que é de Deus. Tem muita coisa que é de Deus, eu não vou falar todas, mas eu quero que você descubra. É direito de Deus a minha consagração? É. Eu não posso simplesmente falar: Deus, olha, eu sou teu só de domingo, de segunda a sábado, me esquece. Isso é errado. Tem muita gente que fala assim: bom, a hora que a corda aperta no meu pescoço, eu vou lá. Aí eu venho e falo: Senhor, olha, estou aqui, hein? Estou precisando de ajuda. Quando Deus ajuda, tchau. Não é assim. Jesus está dizendo: é direito de Deus a minha consagração, o meu envolvimento, a minha dedicação, o meu zelo. Muitas pessoas, milhares e milhões, já morreram por amor a Cristo na história, desde Jesus até os nossos dias. Hoje em dia, se você ler a missão Portas Abertas, a visão mundial, você vai saber em que países do mundo, Coreia, Eritreia, África, vários cantos da África, existem milhares de cristãos mortos todos os santos dias, e não há movimento falando disso. Nenhuma reportagem da Globo, da Record, do SBT ou da Band estão dizendo: olha, vários cristãos foram assassinados pelo simples fato de serem cristãos. Isso não chega aos nossos ouvidos, não é interessante. Mas eis que esses são os verdadeiros consagrados, que dão a Deus a própria vida, porque sabem que Deus tem o direito sobre ela. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus.
E eu termino dizendo, o que não é de Deus? Que eu não devo dar para Ele? Algumas coisas. Uma delas é a neutralidade. Não é de Deus que eu seja neutro. Não é de Deus a minha apatia. Não é de Deus eu falar, Senhor, eu não estou nem aí. Jesus deixou claro isso, quem não é por mim é contra mim. Não há neutralidade. Não existe a opção, olha, eu sou mais ou menos de Deus. Eu sou mais ou menos crente. Eu pergunto, você está mais ou menos vivo? Você está mais ou menos morto? Não, você está vivo. Você tem sonho, você tem dores, você tem necessidades. Mesmo que não as admita, você está vivo e sonhando e querendo coisas. E Jesus está dizendo, não dê para Deus a sua neutralidade. Porque Deus não merece, Deus não aceita, Deus não quer a minha nem a sua neutralidade. Outra coisa que não é de Deus é esse materialismo consumista que é a verdadeira fobia do século XX e do século XXI. Você tem um aparelho, em 2, 3 meses ele já não é tão bom. Você compra outro, e outro, e outro, e outro, até que você se atola em dívidas. Mas você não pode viver sem. O materialismo é implacável. E isso não é de Deus. Deus fala isso claramente. Não é pecado ser rico. Não. Não é pecado ser um grande empresário de sucesso. Não. O próprio Deus incentiva o trabalho. E ele disse, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo disse isso aos Tessalonicenses. Mas Deus é contra. Ele não merece que eu seja um consumista de plantão, um materialista ávido, insatisfeito com tudo que tenho, sempre dizendo que a grama do vizinho é mais verde, que o carro dele é melhor, que a casa dele é mais bonita, que as férias dele foram mais excelentes do que as minhas. Não é de Deus que eu seja um materialista consumista. Não é de Deus que eu pense só no aqui e agora. Quando Paulo diz do céu, ele fala assim, olha, se a nossa esperança em Jesus se limita só a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Eu vou morrer um dia, você também vai. E aí? O que você vai levar? Na mão? Nada. No caixão? Nada. Mas no coração? Ou tudo, ou nada. A grande riqueza, o grande tesouro é Jesus no coração. E é por isso que Deus não merece. Ele não merece que você dê a Ele esse pensamento, o meu negócio é aqui e agora. Depois que morre vira pó, vira nada. Só aqui e agora. Tem o céu, tem o futuro, tem o amanhã que pertence a Deus. Lembre-se do ladrão que morria do lado de Cristo. Um deles morreu sem Jesus, foi condenado, até o último instante era odioso, intolerante, criminoso. O outro se arrependeu e falou, puxa vida, eu fiz mal mesmo, mas esse aí não fez mal nenhum e está morrendo. Ele olha para Jesus com muita humildade e pergunta, e pede, lembra de mim, quando o Senhor entrar no seu reino, lá no reino de Deus, chamado céu, eternidade, paraíso, promessa que hoje se esquece, como se a nossa vida fosse só aqui e agora. Não é de Deus que eu pense só no aqui e agora. E quando Jesus ouve aquele pedido daquele moribundo, daquele ladrão que tinha segundos de vida, Jesus olha para ele e fala, em verdade eu te digo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, plenamente consciente de que venceu a morte por ter fé em Jesus. Bem, tem muita coisa que eu poderia falar, mas não vou ultrapassar o limite do bom senso, nem vou cansar mais os irmãos, mas eu só quero que você se lembre. Jesus foi colocado em muita sinuca, você também vai ser. Jesus foi odiado por aquilo que ele era, por aquilo que ele pregava. Eu e você corremos o mesmo risco. Jesus foi amado por muita gente, você também vai ser. Mas não mude a sua personalidade. Não seja como um camaleão, em cada situação mudando de cor, mudando de jeito, mudando de opinião. Abrace. Eu gosto sempre de fazer esse comentário. Eu admiro torcida de futebol. Não a loucura que invade, que
mata o outro. Não, eu acho que torcer por um time de futebol é algo que pode ser muito bonito. É uma festa no estádio. O que é terrível é quando o outro do outro time é morto a paulada só porque está com a camisa do outro time. Isso é terrível. Isso não é humano. Nem animal faz isso. Mas que é bonito ver um time ganhando um jogo e a sua torcida vibrando, pulando, gritando gol, levantando com orgulho a sua bandeira. Por que não fazemos o mesmo com Jesus? Por que não levantamos a bandeira de Deus muito além da bandeira de César, muito além da bandeira do nosso time, para dizer, eu sou de Jesus e não me envergonho disso. Eu creio no Evangelho e não me envergonho disso. Que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a caminhada 2016, na certeza de que, se você crê em Deus, você pertence a Ele. E das mãos de Deus nada vai te tirar. Nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nem a morte, nem o poder desse mundo, nem o poder do mundo por vir. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, sempre que você for pressionado, sempre que você for encurralado, sempre que você for lançado numa cova, tem uma armadilha para você cair, lembre-se, dê a César o que é dele, mesmo que você considere indigno e injusto, mas dê a Deus o que é de Deus, e Deus te defenderá. Deus defenderá o teu direito, Deus defenderá a tua causa, Deus guiará a tua vida, Deus guiará a tua jornada. E as últimas palavras de Jesus, eu encerro aqui, as últimas que ele disse quando estava nesse mundo. Ele deixou claro para os discípulos: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque ele prometeu voltar. Ele disse, eu vou, mas um dia eu volto. E ele quer que quando ele voltar, eu esteja do jeito que ele sempre quis, dando a César o que é de César, mas prioritariamente dando a Deus o que é de Deus.